O Caibalion, capítulo 14. O gênero mental. Os estudantes de psicologia seguiram o modo moderno de pensar a respeito dos fenômenos mentais. Ficaram surpresos pela persistência da dupla ideia mental que se tem manifestado tão fortemente durante os 10 anos passados do último meio século, que deu origem a um grande número de teorias plausíveis a respeito da natureza e constituição dessas duas mentes. Recentemente, Thompson J. Hudson atingiu grande popularidade em 1893, avançando a sua bem conhecida teoria das mentes objetiva e subjetiva, que ele afirmou existir em cada indivíduo. Outros escritores atraíram também a atenção pelas teorias sobre as mentes consciente e subconsciente, mentes voluntária e involuntária, ativa e passiva, etc., etc. As teorias dos diversos escritores diferem entre si, mas permanecem o princípio oculto da dualidade das mentes. O estudante da filosofia hermética tem provocação de riso quando lê e ouve coisas dessas novas teorias a respeito da dualidade da mente, cada escola aderindo tenazmente à sua própria teoria favorita e clamando ter descoberto a verdade. O estudante volta para trás às páginas da história oculta e nos primeiros elementos dos preceitos ocultos encontra referências à antiga doutrina hermética do princípio do gênero no plano mental, a manifestação do gênero mental. Examinando mais, ele conclui que a antiga filosofia tinha conhecimento dos fenômenos da mente dual e deu conta disso pela teoria do gênero mental. Esta ideia de gênero mental pode ser explicada em poucas palavras aos estudantes que estão familiarizados com as modernas teorias há pouco aludidos. O princípio masculino da mente corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, mente ativa, etc. E o princípio feminino da mente corresponde à chamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntária, mente passiva, etc. Certamente que os preceitos herméticos não concordam com as diversas teorias modernas sobre a natureza das duas fases da mente, nem admitem muitos fatos considerados como sendo representativamente dos dois aspectos, porque muitas teorias e afirmações são alambicadas e incapazes de resistir ao toque da experiência e da demonstração. Apontamos as fases de concordância simplesmente para o fim de ajudar o estudante a assimilar os seus conhecimentos já adquiridos com os preceitos da filosofia hermética. Os estudantes de Hudson encontraram-se no princípio do seu segundo capítulo da Lei dos Pensamentos Psíquicos a proposição que a mística algaravia dos filósofos herméticos desenvolve a mesma ideia, isto é, a dualidade da mente. Se o Dr. Hudson empregasse o termo em decifrar um pouco a mística algavaria da filosofia hermética, ele teria obtido grande esclarecimento sobre a função da mente dual. Porém, naquele tempo, as suas obras mais interessantes ainda não tinham sido escritas. Vamos agora considerar os preceitos herméticos sobre o gênero mental. Os instrutores herméticos dão as suas instruções a respeito deste assunto, fazendo os seus estudantes examinarem a relação da sua consciência a respeito do seu ego. Os estudantes aprendem a pôr a sua atenção no ego que habita em cada um de nós. Cada estudante aprende a ver a sua consciência lhe dá a primeira relação da existência do seu ego. A relação é eu sou. A princípio, isto parece ser a última palavra da consciência. Mas um exame um pouco mais profundo
descobre que este eu sou pode ser separado ou dividido em duas partes distintas, dois aspectos os quais, apesar de agirem em uníssono e em conjunto, podem ser separados na consciência. Apesar de a princípio parecer existir só um ego, um exame mais cuidadoso e mais profundo mostra que existe um ego e um eu. Estes gêmeos mentais diferem em características e natureza, e um exame de suas naturezas e dos fenômenos que procedem da mesma dará muita luz sobre muitos problemas da influência mental. Permitimos começar com uma consideração sobre o eu, que é usualmente tomado pelo ego, pelo estudante, até que ele investigue nos acessos da consciência. Um homem pensa do seu ego nos seus aspectos de eu, como sendo composto de certos estados, modos, hábitos, característicos, etc. Tudo o que faz sobressair a sua personalidade, ou seidade conhecida a si e aos outros. Conhece essas emoções e sensações, mudam, nascem e morrem, mas estão sujeitas aos princípios do ritmo e de polaridade, que as levam ao extremo ao outro. Pensam também que o eu é formado de certos caminhos reunidos nas suas mentes e formando então uma parte deles mesmos. Tal é o eu de um homem. Porém, falamos muito apressadamente. O eu de muitos homens pode ser considerado como consistindo da sua consciência corpórea e de seus aspectos físicos, etc. A sua consciência sendo presa à sua natureza corpórea, eles praticamente vivem nela. Muitos homens ainda consideram que seu vestuário como parte do seu eu. Atualmente parecem considerá-lo como uma parte de si mesmo. Um escritor disse humoristicamente que os homens se compõem de três partes: espírito, corpo e roupa. Essas pessoas ou roupas conscientes perderiam a sua personalidade se fossem despidas da sua roupa por selvagens na ocasião de um naufrágio. Porém, muitos dos que estão presos à ideia de vestuário pessoal afirmam fortemente que a consciência do seu corpo é o seu eu. Então, eles não podem ter a ideia de uma seidade independente do corpo. A sua mente parece-lhes ser praticamente uma coisa pertencente ao seu corpo, o que é sempre o contrário. Mas conforme o homem sobe a escala da consciência, ele se torna capaz de distinguir o seu eu da sua ideia do corpo e de pensar que esta é uma coisa permanente e a outra parte material. Aí só então poderá identificar inteiramente o eu com os estados mentais, emoções, etc., que ele sente existir dentro de si. É capaz de considerar esses estados internos como idênticos a ele mesmo, em vez deles serem simplesmente coisas produzidas por uma parte da sua mentalidade, existindo dentro dele, sendo suas, estando nele, mas não sendo ele mesmo. Compreende que pode mudar esses estados mentais de emoções por um esforço de vontade e que pode, do mesmo modo, produzir uma emoção ou estado de uma natureza exatamente oposta. Contudo, existe o mesmo eu, e assim é capaz de pôr parte em vários estados mentais, emoções, hábitos, as qualidades, as características e outras faculdades mentais. É capaz de pô-las no não-eu, coleção de curiosidade e embaraços, como uma posse de valor. Isso requer uma concentração mental e poderes de análise mental da parte do estudante. Porém, mesmo assim, a tarefa é possível para os estudantes avançados, e mesmo os que não estão muito adiantados podem ver a imaginação como pode ser realizado o processo. Depois que o processo por, em parte, ser executado, o estudante por-se-á em posse consciente de sociedade, que pode ser considerado nos dois aspectos do eu e ego. O eu será considerado como sendo uma coisa mental, que os pensamentos, as ideias, as emoções e sensações
e as outras condições mentais são produzidas. Pode ele ser considerado como uma matriz mental, como disseram os antigos, capaz de fazer a geração mental. Manifesta-se a consciência como um ego feminino, com poderes latentes de criação e geração de progênies mentais e de todas as espécies e reinos. Sente-se que suas forças de energia criativa são enormes. Contudo, parece ser consciente que ele recebe muitas formas de energias no seu ego companheiro ou de outro ego, quando é capaz de dar sua existência às criações mentais. Esta consciência traz consigo a realização de uma enorme capacidade para a operação mental e a habilidade criativa. Porém, o estudante descobre logo que isto não é tudo o que se percebe dentro de sua consciência interior. Percebe que existe uma coisa mental que é capaz de querer que o ego feminino acione na direção de certa linha criativa e que também é capaz de sustentar e provar a criação mental. Esta parte deles mesmos, dizem ser chamada ego, é capaz de ficar na consciência à vontade. Não tem consciência de habilitações para gerar e criar ativamente, no sentido do processo que acompanha as criações mentais, mas sim no sentimento e consciência de facilidade para projetar energia do ego masculino ao ego feminino, um processo de desejo que a criação mental comece e continue. Compreende também que o ego masculino é capaz de sustentar e abrigar alterações da criação mental do ego feminino. Da mente de cada pessoa existem esses dois aspectos. O eu representa o princípio masculino de gênero e o ego representa o princípio feminino. O ego representa o aspecto de existência, o eu o aspecto de estado. Deveis saber que o princípio de correspondência opera neste plano do mesmo modo que o faz no grande plano em que é feita a criação dos universos. Ambos são semelhantes, porém muito diferentes em graus. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Estes aspectos da mente, o princípio masculino e feminino, o ego e o eu, considerados em relação com os conhecimentos dos fenômenos mentais e físicos, dão a chave mestra destas poucas conhecidas regiões de operação e manifestação mental. O princípio do gênero mental manifesta-se a verdade que se oculta por debaixo do campo total dos fenômenos de influência mental e etc. A tendência do princípio feminino é sempre em receber impressões, ao passo que a tendência do princípio masculino é sempre dá-las ou exprimi-las. O princípio feminino tem um campo de operação mais variado que o princípio masculino. O princípio feminino dirige a obra de geração de novos pensamentos, conceitos, ideias, incluindo a obra da imaginação. O princípio masculino contenta-se com a obra da vontade, nas suas várias fases, e assim tem um auxílio ativo na vontade do princípio masculino. O princípio feminino pode contentar-se com a geração de imagens mentais, que são o resultado de impressões recebidas de fora, em vez de produzir criações mentais originais. As pessoas que prestam uma contínua atenção a um assunto empregam ativamente os princípios mentais, o feminino na obra ativa de geração mental e a vontade masculina na estimulação e fortificação na porção criativa da mente. A maioria das pessoas empregam realmente o princípio masculino, mas pouco contentam-se em viver de acordo com os pensamentos e ideias insinuadas no eu pelo ego das outras mentes. Porém, nosso propósito não é demorarmos na consideração desta fase do assunto, que pode ser estudada no livro de psicologia, com a chave que nós demos sobre o gênero mental. O estudante dos fenômenos psíquicos está ciente dos admiráveis fenômenos classificados sob o título de telepatia, transmissão de pensamento, influência mental, sugestão, hipnotismo, etc. Muitos procuram
para uma explicação destas várias fases de fenômenos e teorias dos diversos instrutores da mente dupla. Em certa medida, estão certos, porque há claramente uma manifestação de duas fases distintas da atividade mental. Porém, se esses estudantes considerarem estas mentes duplas à luz dos preceitos herméticos a respeito das vibrações e do gênero mental, compreenderão que têm na mão a chave com que tanto esforço procuravam. Nos fenômenos de telepatia, vê-se que a energia vibratória do princípio masculino é projetada para o princípio feminino de uma outra pessoa. Esta toma o pensamento semente e o desenvolve até a sua madureza. O princípio masculino dando as sugestões, dirige a exalação da energia vibratória, força-vontade para o princípio feminino da outra pessoa, e esta última, aceitando, recebe em si mesma e age e pensa de conformidade com ela. Uma ideia assim recolhida da mente de outra pessoa cresce, se desenvolve e com o tempo é considerada como a melhor produção mental do indivíduo, porquanto, em realidade, é como o ovo de cuco colocado no ninho do pardal, quando que este destrói a produção direta e se põe no ninho. O método normal é o princípio masculino e feminino da mente de uma pessoa coordenar e agir harmoniosamente em conjunção com um e de outra. Mas, infelizmente, o princípio masculino nas pessoas médias é muito lento em agir e o entendimento da força-vontade é muito vagaroso. E a consciência que tais pessoas são quase inteiramente dirigidas pelas mentes e desejos das outras pessoas, as quais ela permite que façam as suas ideias e seus desejos. Quão poucas ações ou pensamentos originais são realizados pelas pessoas médias? Não são a maioria das pessoas simples sombras e ecos de outras que têm vontades ou mentes mais fortes do que elas? Isso acontece porque a pessoa média vive mais na consciência do eu do que na consciência do ego. Está polarizada no seu princípio feminino da mente, e o princípio masculino, em que se acha vontade, é obrigado a ficar inativo e sem emprego. O homem e a mulher fortes no mundo manifestam-se invariavelmente o princípio masculino da vontade, e a sua força materialmente depende deste fato. Em vez de viver das impressões dadas às suas mentes pelos outros, dominam sua própria mente pela sua vontade, obtendo a espécie desejada de imagens mentais, e ainda mais dominam, do mesmo modo, as mentes dos outros. Veja as pessoas fortes como implantam seus pensamentos sementes nas mentes das massas do povo, fazendo assim pensar de acordo com os desejos e vontades desses indivíduos fortes. Isso é porque as massas do povo são como criaturas carneiras, não dando origem à sua própria ideia mental, e não empregando as suas próprias forças de atividade mental. As manifestações do gênero mental podem ser observadas ao redor de todos nós nos dias da vida. As pessoas magnéticas são as que podem empregar o princípio masculino com o fim de imprimir as suas ideias aos outros. O ator faz o seu povo chorar ou rir como quer, e faz empregando este princípio. E assim é sucessivamente o orador, o político, o pregador, o escritor, ou qualquer pessoa que tenha atenção do público. A influência particular exercida por algumas pessoas sobre outras é devido à manifestação do gênero mental, na direção da linha vibratória indicada. Neste princípio, acha-se oculto o segredo do magnetismo pessoal, da influência pessoal, da fascinação, etc., assim como os fenômenos geralmente agrupados sob o nome de hipnotismo. O estudante familiarizou-se com os fenômenos geralmente chamados psíquicos, poderá descobrir a importante parte tomada dos ditos fenômenos por esta força que a ciência denominou sugestão, termo pelo qual quer significar o processo ou método pelo qual a ideia é transmitida à mente do outro, fazendo a segunda mente agir de acordo com ela.
Uma exata compreensão da sugestão é necessária para compreender com inteligência os variados fenômenos psíquicos que a sugestão encobre. Porém, o conhecimento da vibração e do gênero mental é ainda mais necessário para o estudante da sugestão, porque o princípio da sugestão depende do princípio do gênero mental e de vibração. É costume dos escritores e instrutores da sugestão explicar que a mente objetiva é voluntária e que faz a impressão mental, e a sugestão da mente subjetiva ou involuntária. Porém, não descreve como processo e nos dão uma analogia na natureza pela qual possamos compreender melhor a ideia. Mas se quiseres raciocinar sobre o assunto dos preceitos herméticos, sereis capaz de ver o fortalecimento do princípio feminino pela energia vibratória do princípio masculino está em concordância com as leis universais da natureza, e que o universo natural oferece inúmeras analogias pelos quais o princípio pode ser compreendido. Com efeito, os preceitos herméticos mostram que a verdadeira criação do universo segue a mesma lei em todas as manifestações criativas dos planos espiritual, mental e psíquico. Está sempre em operação o princípio de gênero, manifestação dos princípios masculino e feminino. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E mais ainda, quando se compreende o princípio de gênero mental, os variados fenômenos de psicologia tornam-se imediatamente adaptáveis a uma classificação e estudo inteligente, em vez de serem muito obscuros. O princípio se realiza na prática, porque é baseado nas imutáveis leis universais da vida. Não entraremos em extensa discussão ou descrição dos variados fenômenos da influência mental ou atividade psíquica. Existem muitos livros bons escritos e publicados sobre este assunto nos últimos anos. Os principais fatos dados nestes vários livros estão corretos, apesar dos escritores tentarem explicar os fenômenos por diversas teorias que lhes são favoritas. O estudante pode instruir a si próprio nestas matérias. Empregando a teoria do gênero mental, será capaz de pôr em ordem no caos das teorias e doutrinas contrárias, e poderá tornar-se mestre no assunto se for inclinado a ele. O fim desta obra não é dar uma extensão em relação aos fenômenos psíquicos, mas sim dar ao estudante uma chave mestra com a qual possa abrir as diversas portas que conduzem às partes do templo do conhecimento que ele quiser explorar. Julgamos nessa consideração os preceitos do Kybalion. Encontrar-se-á uma explicação que servirá para esclarecer muitas dificuldades embaraçosas, ela será uma chave que abrirá muitas portas. Qualquer que seja o costume de fazer detalhes a respeito das muitas formas e fenômenos psíquicos e da ciência mental, colocamos providencialmente na mão do estudante as ideias pelas quais ele pode instruir muito a respeito de cada fase do assunto que interessar. A velha luz do Egito iluminando as páginas dos assuntos obscuros. Esse é o fim deste livro. Não queremos expor uma nova filosofia, mas sim fornecer o bosquejo de um grande preceito de um mundo antigo que poderá esclarecer as doutrinas de outros, que servirá de grande reconciliador das diferentes teorias e doutrinas opostas.